E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é técnicas para influenciar pessoas. E esse vídeo ali é uma segunda parte, né, do vídeo que recentemente eu postei que tem um título de 3 técnicas para influenciar pessoas. E eu fiz esse vídeo porque recentemente eu reli o livro, né, de como fazer amigo e influenciar pessoas. E esse livro é sobre dinâmicas sociais, é sobre como fazer amigos, é como sobre você ficar mais íntimo das pessoas, tá ligado? Então, esse vídeo ele é uma segunda parte, porque justamente esse vídeo que eu já postei é a primeira parte do livro, e essa segunda parte tem algumas estratégias, e o livro ele é dividido em 4 partes. Ou seja, essa daqui é o vídeo da segunda parte do livro. E provavelmente eu vou fazer essas 4 partes. Então vai sair um vídeo de cada parte. Primeiramente, é interessante saber que essas ideias, né, desse livro, elas são técnicas que são sim eficientes, mas que se forem usadas em algum contexto específico. Meio que quando você está em um local que tem convivências muito líquidas ou rasas, meio que muitas das vezes você usar essas técnicas não vão ser tão eficientes. Mas em situações onde você deseja ter uma intimidade maior, onde você deseja ter ali uma troca, né, de contato, de conversas maiores, ele vai sim ser um livro interessante e vão ter estratégias interessantes para você conseguir fazer amigos. E como eu falei, você tem que usar essas técnicas no contexto certo, por conta que muitas das vezes essas técnicas se baseiam, né? Assim como na maioria dos relacionamentos, em você entregar logo valor para depois você receber valor. Então você tem que realmente medir os contextos em quais você vão usar. E principalmente quando for situações de sedução, essas regras não vão ser tão interessantes e nem tão eficientes. Essa segunda parte do livro ela é nomeada como maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. E tem algumas lições nessa parte do livro, né, nessa segunda parte. São 6 lições, mas eu peguei só as 5 que para mim foram as mais relevantes. A lição número 1, ela é intitulada como Faça isso e será bem recebido em toda parte. E a ideia que ele traz, né, nessa primeira lição é que qualquer indivíduo ele pode fazer mais amizades, né, ter mais amigos, quando ele se torna verdadeiramente interessado nas outras pessoas. E isso é muito mais eficiente do que você tentar conseguir fazer com que os outros achem você interessantes. E isso, né, tá em um princípio bem primitivo do ser humano, que basicamente a gente é o nosso assunto mais interessante para nós mesmos. Então, quando você se interessa por mim, toda aquela situação social tá direcionada para minha imagem, tá ligado? E como a gente, principalmente como sistema de sobrevivência, a gente tem que dar muita atenção para as nossas necessidades, a gente tem que dar muita energia em nós mesmos para que a gente se sinta ali, né, saciado, para que a gente sinta ali que a gente tem uma rede de apoio ou que tem pessoas que estão realmente interessadas em você, e isso diz para você inconscientemente de que você terá, né, mais facilidades para obter recursos ou ter algum tipo de vantagem. E é bem interessante que geralmente para você conseguir atenção, para você conseguir cooperação dos outros, para você conseguir que as pessoas te doem tempo, via de regra você vai precisar demonstrar interesse, né, ativo nas outras pessoas. Então você vai ter que, através dessa demonstração de admiração pelas outras pessoas, as pessoas vão tender a se aproximar mais de você, porque justamente o assunto principal daquela situação é ela mesma. E é interessante nesse livro que ele traz vários dados, né? Aqui é só um resumo realmente, principalmente porque eu pretendo fazer vídeos curtos, né, aqui na plataforma. Então, uma parada bem interessante é que ele viu algumas ligações, acho que 500 e poucas ligações, e nessas 500 e poucas ligações tinha mais de 5.000 vezes, né, pronunciado a palavra eu. Então, as pessoas quando estão em ligação, e não só em ligação, né, também em conversas assim, frente a frente, cara a cara, as pessoas tendem realmente a falar muito mais sobre si mesmo e se interessar muito mais sobre si mesmo do que sobre os outros. Então, numa conversa comum, quando seu amigo está falando, sei lá, de algumas amantes ou namoradas que ele tem, ou então ficantes que ele tem,
você vai sim, via de regra, ouvir, só que enquanto ele fala, você provavelmente vai estar pensando em histórias suas que são mais emocionantes para você contar depois. E é justamente isso que vai quebrando e vai afastando as pessoas. Cada pessoa parece que quer mostrar um pouco de si mesmo e não estão interessados em captar as informações de experiência das outras pessoas. Então, essa primeira lição, ela se baseia justamente nisso. Você deve, quando tiver, né, em um contexto social, conhecendo alguém e você quer se aproximar dessa pessoa de uma maneira mais amigável, é interessante você realmente ouvir as pessoas e você estar interessado, né, no que essas outras pessoas têm a dizer sobre as suas experiências e etc. Sem contar que isso é muito interessante, porque quando você faz isso, você acaba ganhando cada vez mais repertório sobre as outras pessoas. Meio que, quando você só quer falar sobre si mesmo, você fica fechado em uma bolha, e quando você vai ouvindo histórias e situações de outras pessoas, você vai entendendo muito mais situações que estão fora dessa sua bolha que você passa o dia todo, né, pensando em si mesmo. E o outro ponto interessante é que nessa primeira dica, né, nessa primeira técnica que ele dá de se interessar pelas outras pessoas e ouvir as outras pessoas, é o gatilho da reciprocidade. Quando você se predispõe a ouvir alguém, quando você se predispõe a doar um pouco de tempo para alguém, existe muito mais uma tendência daquela pessoa devolver isso. Ou seja, se você ouviu alguém, essa pessoa provavelmente vai ter uma tendência muito mais fácil a querer te ouvir depois. Por conta justamente dessa reciprocidade. A pessoa sente como se tivesse de alguma forma te devendo algo, né, para devolver. Então você entrega a sua atenção, você entrega o seu interesse, você entrega ali a sua coisas que demonstram, né, admiração e interesse no que a outra pessoa está falando, e isso faz com que a pessoa queira se aproximar mais de você e te achar mais interessante. Na lição número 2, ela tem o título de "Se você não fizer isso, será dominado por complicações". É bem interessante essa segunda lição, porque a ideia que ele traz é que a palavra mais doce que qualquer um de nós pode ouvir é o seu próprio nome. Provavelmente, né, se eu soubesse o nome de algum de vocês, tipo, sei lá, Pedro, tá ligado? Vai ter algum Pedro ouvindo aí. Quando eu falei Pedro, meio que todo o seu sistema de atenção veio para minha voz, tá ligado? Veio pro que eu tava falando aqui. Então, o nosso nome, ele tem um poder fodido de fazer isso, de fazer a gente parar de focar em qualquer outra coisa e focar naquilo que está emitindo o nosso nome. Isso sem contar, né, que dá uma experiência bem interessante para aquela pessoa que está sendo dita, né, o próprio nome. Sem contar que, como o intuito desse vídeo, né, é fazer você fazer novos amigos, principalmente quando você acaba de conhecer uma pessoa e você tem a capacidade de lembrar o nome dela, isso é um gatilho muito poderoso para que você consiga se aproximar. Na próxima vez que você vê ele, essa pessoa, né, ou essa mina, e você chamar ela pelo nome próprio, provavelmente vai ter muito mais facilidade daquele elo, né, de amizade se fortalecer. Sem contar que a maioria dos homens, né, dos seres humanos, eles são muito orgulhosos. Então, quando você acaba errando ou esquecendo o nome de algum cara ou de alguma mulher, né, de algum amigo, vai acabar tendo problemas. E isso realmente tá bem vivo na minha vida, porque eu tenho um nome um pouco diferente, né? Um nome um pouco complicado. Daí é interessante que toda vida que eu vou me apresentar para alguém, eu já me apresento pelo meu apelido. Porque como o meu nome é difícil, eu já pressuponho que essa pessoa vai errar, e daí eu evito o erro dessa pessoa falando, né, o meu nome encurtado, que aí é o que a gente chama aqui de apelido. Mas em situações onde a pessoa erra o meu nome, eu fico meio que, sei lá, mano, dá uma vontade de corrigir, mas ao mesmo tempo não corrigir, tá ligado? Traz um mix de sensação que é bem estranho. E como o meu nome é difícil, acontece situações onde uma pessoa acerta o meu nome, eu fico bem admirado, tá ligado? Porque como é um nome complicado, a pessoa que acerta de primeira, ela acaba realmente recebendo um pouco mais de admiração minha, simplesmente por ter acertado o meu nome. Então, a palavra mais doce, a palavra mais chamativa, a palavra mais forte para nós mesmos é o nosso próprio nome. E quando você conhece pessoas, quando você aprende o nome delas e quando você usa o nome delas, né, sem errar ou então sem confundir,
isso traz uma conexão muito mais forte e muito mais facilitada para que tenha uma amizade, né, mais forte aí nessa situação. A lição número 3, ela tem um nome de um modo fácil de ser um bom conversador. E o mais incrível, né, desse capítulo é que a melhor dica para se tornar um bom conversador é saber ouvir. Quando você sabe ouvir atentamente, né, quando você é um bom ouvinte, você acaba incentivando as pessoas a falarem, porque já trazendo ali novamente a primeira lição, as pessoas, né, adoram falar sobre si mesmas, as pessoas têm um apreço muito forte pelo seu próprio nome. Então, quando você demonstra que você sabe ouvir atentamente, quando você demonstra que você está ali disponibilizando o seu tempo, a sua energia para entender realmente o que aquela outra pessoa quer falar, essa pessoa tende muito mais a querer, né, continuar falando. Então, muitas das vezes as situações de conversa acontecem com uma pessoa falando algo, enquanto que a outra já está pensando na resposta. Ou seja, eu nem concluí o meu pensamento, a outra pessoa já tem a resposta na ponta da língua, meio que ou você escuta ou você formula a sua resposta. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E quando você demonstra que você está realmente ouvindo, a pessoa sente que você tá interessado nela, tá ligado? No sentido de essa pessoa tá me dando tempo, essa pessoa está focando em mim, e isso traz uma sensação muito boa de contentamento, tá ligado? Então, a questão chave dessa lição aqui, para você ser um bom conversador, é você justamente, através dessa postura de escuta ativa, incentivar as pessoas a falar de si próprios, né? E daí, como o melhor assunto, como a melhor palavra para elas é elas mesmas, elas acabam gostando muito dessa experiência de estar sendo ouvido atentamente por você, e daí elas depois estão mais dispostas a se abrir e te ouvir, por justamente você ter feito isso com elas. Então essa habilidade de escuta ativa, ela é muito poderosa, porque a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas, elas querem parecer interessantes, elas querem se destacar, e isso faz com que elas tentem apagar as outras pessoas. E isso causa uma antipatia muito forte, diferente de quando você demonstra, né, que está interessado no que a outra pessoa está falando, e essa pessoa cria uma empatia muito forte com você, e isso gera, né, um elo ainda mais forte para ter uma amizade cada vez mais íntima, né? Íntima ou forte, fortalecida, enfim. A outra lição é a lição número 4. O título dela é Como Causar Interesse nas Pessoas. E essa lição aqui, inconscientemente, eu já sabia, né? Eu acho que a maioria das coisas aqui que eu vou falar também, você inconscientemente já conhece, mas são coisas que não são faladas e acaba passando aí por debaixo do radar da maioria das pessoas. O real caminho para você conquistar as pessoas é falar sobre o que elas gostam, não só sobre elas, tá ligado? Óbvio que você falar sobre elas é um assunto que elas gostam, mas quando você fala sobre coisas diferentes, né, como hobbies ou como paixões ou outras coisas do tipo, você acaba sim conseguindo ter uma proximidade maior com essa pessoa. E um exemplo muito bom nessa situação é de um amigo meu que eu não tinha muita proximidade dele, tá ligado? Só que em uma situação que estava na academia, eu conversando com ele lá de boa e tal, aí a gente entrou no assunto de perfume. Só que esse cara, ele é completamente apaixonado por coisas assim de perfume, tá ligado? E basicamente, depois de várias vezes conversando com ele, ele sempre demonstra uma excitação muito forte, ele sempre demonstra um desejo muito forte de continuar conversando por justamente ser o assunto que ele mais gosta. Tipo, vocês que são seguidores aqui do canal, se por acaso eu fosse conversar com vocês pessoalmente e você puxasse qualquer assunto sobre relacionamento, qualquer assunto sobre psicologia, o mais provável é que eu iria querer, né? O mais comum é que ia gerar em mim um desejo muito forte de comunicar com você as coisas que eu gosto, porque as pessoas realmente se interessam, né, em alguns assuntos específicos e elas adoram falar sobre isso. Então,
Quando você descobre qual é o hobby da pessoa que você quer se aproximar, quando você descobre quais as paixões que essa pessoa tem, você muito mais facilmente vai conseguir engajar ela numa conversa, você muito mais facilmente vai parecer ser alguém interessante para essa pessoa, por justamente você conseguir dar vazão para assuntos que são interessantes para essa pessoa. Então, passando por essas 4 lições, o interessante é que a maioria das pessoas, elas meio que querem mostrar coisas sobre si mesmo. Que aí vem a ideia de você conseguir aprender o nome dessa pessoa, né? Porque aí o nome dessa pessoa é meio que um símbolo, né? Que representa a pessoa em si. Então, o nome dela é meio que divino para ela, né? É uma coisa sagrada para ela. O outro ponto é você demonstrar interesse nela. Porque também a maioria das pessoas, né, vive na correria do dia a dia e acabam não tendo tempo para essa troca mais verdadeira. Então, quando você se interessa por alguém, essa pessoa tende realmente a se abrir mais com você e a ter, né, a gostar ou a querer ter uma proximidade maior. E o outro ponto, que foi o que eu acabei de falar, as pessoas gostam de falar sobre o que elas gostam, tá ligado? É meio óbvio isso, mas a maioria das pessoas, por estar muito preso na sua bolha, elas só vão querer falar sobre o que elas querem. Quando você põe o que você quer de lado e fala sobre o que a outra pessoa quer, você faz com que aquela pessoa se interesse muito mais por você, faz com que aquela pessoa crie uma empatia muito maior por você e faz com que aquela pessoa queira ainda mais conversar com você. E a lição número 5, ele intitulou como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. E as dicas que ele traz aqui é que você deve falar, né, ou elogiar algum ponto que você realmente admirou nessa pessoa. Então, se você deseja se aproximar de alguém, se você deseja fazer algum tipo de amizade, é interessante você analisar aquela pessoa, né, por um momento e ver o que realmente te admirou nela. E todo mundo tem algum traço, tá ligado? Que merece ser admirado. Se o cara for forte, você pode falar, perguntar a ele sobre a rotina de treino. Se o cara é inteligente, você pode perguntar sobre a rotina de estudo. Se o cara trabalha com X ou Y, você pode chegar e falar sobre isso, tá ligado? Meio que você só não pode ser falso, porque isso pode ser percebido pela pessoa. Então, quando você, de maneira sincera, faz um comentário, faz algum elogio ou fala algo que está relacionado a ele, ele vai tender muito mais a querer, né, ou gostar, a querer se aproximar de você ou gostar daquela conversa. Então, através desses elogios, através dessa admiração em algum ponto, de maneira sincera, você faz as pessoas se sentirem importantes. E esse é um ponto-chave que faz as pessoas gostarem de você. Quando você faz uma pessoa se sentir importante, ela, para continuar se sentindo importante, muitas das vezes ela vai precisar novamente de você, né? Porque como você que fez ela se sentir importante, meio que ela pode perceber ou ela pode pensar em te reencontrar várias vezes para se sentir importante novamente, tá ligado? E meio que isso não é egoísmo, mas é natural do ser humano, tá ligado? Todo mundo quer se sentir importante e as pessoas realmente grudam nas outras pessoas que fazem ela se sentir importante ou que auxiliam ela, né, nessa jornada de se desenvolver e se tornar uma pessoa mais admirável. Outro ponto que ele comenta também nessa mesma lição é que as pessoas desejam, né, elas querem ser reconhecidas pelo seu próprio valor. Ou seja, quando você analisa ou percebe algum traço de alguém e você elogia e você fala, aquela pessoa se sente como se tivesse sido reconhecida, tá ligado? Por algo que provavelmente ela gosta. Toda mudança que a gente faz, tatuagem ou sei lá, faz academia ou então, enfim, roupas que a gente compra, tudo isso a gente comprou porque a gente escolheu a dedo, tá ligado? Porque aquilo é interessante para nós, é diferente para nós, é importante. E quando as pessoas elogiam aquilo, é como se ela estivesse te elogiando, tá ligado? Mesmo que a coisa que foi elogiada não necessariamente é sua, tipo um carro, uma casa, tá ligado? Quando você elogia isso, o esforço foi do cara, mas o objeto que você elogiou não é necessariamente o cara, mas está associado a ele. E daí, por ele estar associado, você acaba validando aquela pessoa. E o ponto-chave, que faz total diferença em todas essas técnicas, é você ser sincero.
Quando você quer de uma maneira muito forçada se aproximar de alguém, a tendência é que aquilo não seja interessante. Mas quando você, no seu dia a dia, é acostumado a ter trocas com pessoas, né? É acostumado a conversar com pessoas e você admira algo realmente de maneira sincera, a pessoa tende a sentir isso, tá ligado? A pessoa tende a sentir que aquilo foi verdadeiro e daí isso aí cria uma conexão ainda mais forte entre vocês dois. Mas o vídeo já tá ficando bem longo, então eu vou parando por aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário aí sobre o que você achou desse vídeo, sobre temas de outros vídeos, tá ligado? Algum comentário que você passou aí no seu dia a dia. Enfim, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho se não tiver ativado e dá uma olhada no link da descrição, que aí tem alguns links interessantes e que vai te ajudar tanto nessa jornada de fazer amigos, quanto de se tornar de mais alto valor. E é isso, até o próximo vídeo e valeu!